Essa versão ficou muito boa. Graça e paz, boa noite. Graças a Deus. Como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu acho que se puder desligar aquele ar, por gentileza. Obrigado. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Nós estamos em uma série de mensagens onde nós estamos aprendendo sobre os arquétipos dos personagens bíblicos, os arquétipos da Bíblia Sagrada. Para quem não sabe o que é arquétipo, arquétipo diz respeito sobre modelos comportamentais, arquétipos diz respeito a padrões de comportamento, padrões de pensamentos, padrões de atitudes. E nós vamos explorar um pouco sobre isso, porque a palavra, ela nos traz muita referência a respeito de cada personagem bíblico. O modo como eles agiam, a forma como eles pensavam, como cada um se portava com a presença de Deus, como cada um se importava ou não com a santidade. Cada história nos traz aprendizado, cada história nos traz lições do que fazer e o que não fazer. Cada mensagem sobre cada homem de Deus e homens que não foram de Deus nos ensina muito sobre o que fazer, sobre o que não devemos fazer. Então, que a gente possa mergulhar com atenção, que a gente não se disperse conversando de forma paralela. Quiser comentar, você tem toda a vontade, comenta com um, salva alguma coisa, mas não perca a oportunidade de anotar. A nossa mente, o nosso cérebro, ele precisa economizar energia. Esse é um padrão do nosso corpo. Então, é como um computador, onde você tem o HD, onde você tem a memória RAM, e a memória RAM é aquela mensagem de curto tempo, de tempo momentâneo. Então, muito daquilo que nós ouvimos, logo no dia seguinte, você já perdeu 80%, porque você já se atentou para todas as ocupações do dia a dia, para tudo aquilo que te toma uma atenção, uma preocupação, uma ansiedade, questões para resolver. Então é importante a gente anotar, para que a gente possa recapitular, relembrar, estudar. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, Deus, e podermos aprender com o Senhor. Deus, que privilégio nosso podermos ser ensinados por Ti, que privilégio nosso podermos ser exortados por Ti, que privilégio nosso, Deus, ler a Tua palavra e entender como agir, como fazer, como não fazer. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tome a sua liberdade aqui, que o Senhor faça conforme a Tua vontade. Deus, que nada que não deve ser falado venha a ser dito aqui, tudo aquilo que deve ser falado, que o Senhor me traga à memória. Deus, para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Deus, a Sua presença é a mais importante. Deus, a Sua presença é a presença de maior honra. Pai, a Sua presença é a presença a qual nós nos dobramos diante do Senhor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor, nós reconhecemos a Sua soberania sobre a nossa vida, nós reconhecemos, Pai, que a nossa vida é o que é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua benevolência para conosco. Senhor Jesus, nos ajuda. Nós temos as nossas fraquezas, mas não queremos usar da fraqueza como desculpa para o pecado. Senhor Jesus, nós temos a nossa humanidade, mas nós não nos rendemos à nossa natureza. Deus, nós cremos que nós também temos uma natureza divina. Quando o Senhor soprou na vida de Adão, e o Senhor colocou em cada homem o sopro de vida, que veio do hálito do próprio Deus, e nos trouxe partícula do ser divino. Nos trouxe, Deus, o Teu Espírito Santo, que faz em nós morada. Senhor Jesus, obrigado, porque nós não estamos simplesmente retidos a essa vida natural, material, cartesiana, terrena, mas nós temos contigo uma intimidade com Deus superior. O Senhor colocou em nós um Espírito, o qual conversa com o Teu Espírito e testifica que somos filhos de Deus. Senhor, nós precisamos de Ti, nós clamamos para que o Senhor fale e continue falando em nosso tempo. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que criou todas as coisas.
O Senhor, com a tua palavra, Deus, criou todas as coisas. A palavra diz que as estrelas vieram a existir. Deus, o mar, as águas tomaram sua medida na medida correta, sem transpassar o limite que o Senhor colocou. Tudo obedece à tua voz, tudo está debaixo do teu governo, do teu comando. Obrigado, Senhor. O Deus que criou as supernovas, o Deus que criou as galáxias, o Deus que criou cada complexidade do DNA humano. Deus, nós te reverenciamos, nós reconhecemos o teu poder, nós reconhecemos a tua grandeza. Deus excelso, majestoso, que não cabe somente a um pensamento humano. Obrigado, porque o Senhor está além da nossa compreensão. Obrigado, porque o Senhor está além, Deus, muito além do que podemos imaginar, entender. Obrigado, Jesus. A tua palavra nos diz em Provérbios que a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é revelá-las, descobri-las. Senhor, nos ajude a descobri-las, a revelá-las por meio do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga um amém com força. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. No último encontro nós falamos sobre o arquétipo de Ló. Quem estava aqui? Levanta a mão, por favor. Amém. Quantos tiraram muito aprendizado sobre o arquétipo de Ló? Tudo que a Bíblia nos ensina. Se você não esteve aqui, eu te convido a entrar no nosso canal, no Crown Church Oficial, MG, e assistir. Todas as mensagens têm sido gravadas com os seus devidos temas. Então, eu te aconselho no YouTube, exatamente. Obrigado. Eu te aconselho a ler e estudar cada uma dessas séries. Hoje pela manhã, uma mensagem maravilhosa, de aprofundamento também, e todas as mensagens estão muito bem alinhadas. Então não perca a oportunidade de crescer, amém? Na graça, no conhecimento, na maturidade. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre Icabod, a glória se foi, o arquétipo de Eli. Amém? Icabod, a glória se foi, o arquétipo de Eli. Bom, eu tenho pregado mensagens sobre esses personagens bíblicos que são, como eu disse aqui, arquétipos, modelos comportamentais. Eles representam um tipo, uma atitude. Cada personagem representa um tipo de gente que existe no nosso mundo hoje. Nós temos então arquétipos de Davis, nós temos arquétipos de Saús, de Absalões, de Pedros, de Judas, de Lós. Nós dissemos aqui no último encontro, nós vamos reforçar para que fixe bem em sua mente. A palavra fala sobre Jezabel. Acho que todo cristão até já ouviu essa brincadeira, né? O espírito de Jezabel, ou falando de forma séria, ou como brincadeira. Então, a palavra traz no Novo Testamento também sobre, através do apóstolo Paulo, com Deus exortando o seu povo, sobre o espírito de Jezabel. Como se Jezabel já havia morrido. Lá no livro de Reis, fala sobre a história de Jezabel e Acabe. Mas é sobre um tipo de espírito que opera dentro de um padrão. É por isso que nós ouvimos muitas vezes falar em nomes que se falam hoje, que não eram nomes comuns na época, mas que representam arquétipos parecidos, como Pomba Gira, Maria Mulambo, Zé Pelim, entre esses nomes, né, que a gente não gosta nem de mencionar, mas que representam tipos, arquétipos, entidades que agem dentro de um padrão comportamental. Então é um tema sério que nós temos muito a aprender e nós precisamos mergulhar de cabeça. Amém? Glória a Deus. E eu quero começar lendo com vocês o livro de 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Nós vamos ler o versículo 12. Obrigado. Depois nós vamos ler o versículo 17, mas vamos pelo 12. Diz assim: os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor. Depois diz o versículo 15, os filhos de Eli eram, antes mesmo, pode colocar o 17, vamos para o 17. Depois ele diz assim: o pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Então, olha só, mantenha aí, por favor. Primeiro ele diz, eu vou ler aqui o versículo... Eu vou ler primeiro aqui o versículo 12 novamente.
E ele diz: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes com o povo. Logo depois, no versículo 17, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Versículo 22 ao 26. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam em todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De modo de todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então, o profeta Eli, ele era um profeta que, ao mesmo tempo que ele era profeta, ele também era juiz. Então, ele tinha uma dupla função. O juiz, obviamente, tinha a sua função de julgar o povo. E ele, ainda como profeta, seus filhos, ele também como sacerdotes. A palavra nos traz um cenário muito triste, onde um profeta começou a deixar com que toda uma corrupção moral, através dos seus filhos, se propagasse. E os seus filhos eram líderes. E líderes são exemplos. E se um líder tem sua governança por meio da imoralidade, o que ele propaga por meio da sua referência é também a imoralidade. É a falta de santidade. Então, se governa não pelo que se diz, mas pelo que se faz. Sim ou não? Então, olha com atenção. Quando nós paramos para olhar toda a história de Eli, nós podemos entender a respeito de um homem, que a palavra fala que era um homem bom. A palavra fala de Eli, como falava também de Ló. Eli também era um homem bom. Eli era um homem que buscava também o temor do Senhor. O Eli buscava também a sua própria vida, viver em santidade. Era um homem que tinha o temor do Senhor, conhecia a palavra, um homem de Deus, que era juiz e que era profeta. Então, hoje eu quero falar de um profeta, de um homem, de um sujeito, porque imagine se você, na pele de cada um desses homens. Cada um desses homens que estão aqui não são super-heróis, super-homens, super-mulheres. Cada um desses homens devem ser vistos como nós mesmos. Então, enxergue-se no lugar de cada um deles. E hoje nós iremos falar desse homem, desse sujeito, desse profeta, que não era tão herói assim, que na verdade foi um sacerdote passivo, chamado Eli. Sacerdote, juiz, profeta. E particularmente eu amo biografias, histórias de personagens bíblicos, histórias de personagens bíblicos e do nosso tempo, assim como histórias de empreendedores contemporâneos. A Letícia, minha esposa, é testemunha, como que eu gosto. Quase todas as noites eu ouço um documentário sobre algum empreendedor brasileiro, sobre a história de alguma empresa nacional. Nós não temos o costume de assistir série, porque eu falo das minhas fraquezas, e eu não sei assistir série. Se eu sento para assistir uma série, eu tenho que ir até o final. Então eu varo noite, perco as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu não tenho disciplina para a série. O que eu faço? Eu não vejo. Entende? Então, o que eu fiz? Algumas séries eu me coloquei a ver. Facebook, Google Earth, a série da Uber, onde mostra a história, como que essas empresas chegaram onde chegaram, o que aconteceu para tal empresa chegar em tal lugar, o que o empreendedor fez para sair de uma história tão pequena e se tornarem pessoas tão relevantes no país, figuras públicas que fizeram a diferença na história do Brasil e de nações. Grande parte deles, pessoas que vieram de famílias muito simples, sem estrutura, muitos deles imigrantes que vieram para o Brasil
sem condição financeira, fugindo muitas vezes da Segunda Guerra Mundial. Outros que vieram com pouco dinheiro, e aquele que dinheiro quando chegaram aqui perderam. Malas caíram no mar, perderam estrutura, perderam dinheiro. Gente, é incrível a história de tantos homens e mulheres que nós podemos aprender. E esse é o nosso desafio aqui. Entender realmente o caminho que nós devemos seguir, aprender com cada um deles, com cada biografia que a palavra nos traz, ler a Bíblia e buscar para nós entendimento, direcionamento, porque a palavra, ela traz uma palavra logos, onde nos orienta, e através dela o Senhor também sempre traz de forma a compreender com a Bíblia a palavra logos, mas Ele também nos traz uma palavra diretiva, uma palavra rema. Então, no Talmud, diz algo muito interessante e um detalhe sobre o profeta Eli, que diz da seguinte forma: a medida de Eli, ela foi longa em paciência e curta em correção. Vou repetir. A medida de Eli, ela foi longa em paciência. Um homem paciente, bom, longânimo, mas curta em correção. Repita comigo, correção. Ele sabia ser paciente, sim ou não? Ele sabia ser paciente, sim ou não? Sim. Cadê a igreja? Ele sabia ser paciente, sim ou não? Sim. Amém. Quer dormir? Vai para casa, meu irmão. Você está convidado aí para casa. Amém? Vamos participar, vamos estar ativos. Glória a Deus. Não é, meu irmão, presta atenção, se liga. Então, ele sabia ser paciente, mas não sabia ser firme. Hoje nós temos um tipo de gente sem referencial. Por virem de famílias muitas vezes desestruturadas, fragmentadas, partidas, de onde os pais são passivos, onde os pais são indulgentes, e muitas vezes é somente a mãe quem trabalha de forma disciplinar e exerce autoridade dentro da casa. Então, esses dias, nos dias que nós vivemos, onde a internet dá voz a qualquer pessoa, é importante dizer que nós devemos sim entender sobre a autoridade. Nós devemos sim olhar aquilo que está sendo feito de certo, aquilo que está sendo feito de errado. Ao mesmo tempo, nós devemos atentar para a nossa atitude, se nós estamos sendo omissos, se nós estamos sendo coniventes, ou se nós estamos agindo de acordo. Então, nos nossos dias é importante dizer que confronto de baixo para cima, sem o devido respeito, não é confronto, é afronta. É rebelião. Não existe na Bíblia referência de pessoas a serem seguidas, espelhadas, que confrontam a autoridade sem o devido rigor, sem o devido protocolo, sem o devido contexto, sem o fórum adequado. O quanto que meus pais prezavam nesse ponto comigo e com a minha irmã, a respeito do respeito. Respeitar os mais velhos, respeitar os professores dentro de sala de aula. Era tão forte isso, que a criança, às vezes, ela não mede muito as suas ações, né? E eu acho que eu era muito bagunceiro, já apanhei de tudo que vocês imaginarem, de vara de marmelo, a baqueta de tocar bateria, tudo que vocês imaginarem. Só que, mesmo sendo ali bagunceiro, uma vez, a minha tia dava aula no Santo Agostinho, a irmã da minha mãe, e eles chamaram a minha tia Sheila, falaram com ela: nosso Davi não pode estar na mesma sala com o Germano, que fulano, que ciclano, nós vamos separar o Davi de fulano de tal. Eles me separavam para que eu não estivesse na mesma sala que alguns. E aí, eles viraram e falaram assim: mas sabe qual que é a diferença do seu sobrinho, Sheila? É que o Davi, ele é bagunceiro, só que ele é tão carismático. Na hora que a gente chama a atenção dele, ele olha com aquela carinha, a gente até fica com dó. Mas era o respeito. O respeito. E então, o meu ponto é que a Bíblia não legitima qualquer pessoa assim. Amém? Então, Paulo, ele nos ensina a tratar os mais velhos como a pais. Nos ensina a tratar as mulheres mais velhas como falando com uma mãe. Então, o fato é que hoje na internet, nós temos um cenário onde é criada uma cultura do cancelamento. Todo mundo é juiz, todo mundo é promotor. Qualquer um se sente autorizado a falar de qualquer forma, de qualquer maneira, sem nenhum respeito, de maneira agressiva, afrontando líderes sem prova, sem temor, sem o devido processo, sem autoridade para isso.
Então existem instâncias certas para líderes serem e responderem por seus erros. Amém? Nós estamos falando aqui do profeta Eli, como ele não exercia essa autoridade sobre aqueles que estavam por debaixo dele. Da mesma forma, muitos também, olhando para cima, deixam de trazer à luz, de confrontar com o devido respeito, a devida situação, aqueles que por cima estão incorrendo em determinado pecado, ou de forma errada na sua conduta. Então, se um líder cometeu pecados morais, ele deve ser levado ao presbitério, como diz a palavra, ao local da igreja, e ali se resolve a questão. Se ele cometeu um crime, ele deve ser levado ao magistrado, não aos chacais, não condenado em público, diante de todos, a não ser que seja necessário uma certa exposição. Se o sujeito é mal educado, é grosseiro com o rebanho, ele deve ser deixado sozinho. Então, não reclame daquilo que você tolera, porque se você tolera, talvez é porque você merece. Se você tolera o desrespeito, talvez você merece. Se você tolera a insubordinação, talvez você merece. Então, nós conversamos há um tempo aqui, alinhando a estrutura de liderança também da igreja, que é muito importante tratar com amor. É muito importante repreender com um sentimento de compaixão e compreensão. Mas é importante repreender. E às vezes quando uma pessoa insiste no erro, ou não aceita a repreensão, talvez é necessário, como diz Paulo, opa, agora não é você e fulano mais, chame mais tal pessoa, chame mais tal. Até que se um ponto isso não acontece, a pessoa é quebrantada sem que haja cura. Ou deve ser convidada a se retirar da comunhão. Então, em alguns casos, como o de fofoca, por exemplo, se não acontece de ser cortado pela raiz, isso se propaga. E às vezes o que resolve é uma exposição diante daqueles que fazem parte daquele mesmo tema e assunto. Doa o que doer. Ou você corta pela raiz, ou você colhe as consequências disso. E a consequência do pecado, a consequência da mentira, a consequência daquele que semeia contenda entre seus irmãos, a palavra diz que é como um pecado de feitiçaria. Então deve ser disseminado, deve ser abolido, deve ser cortado. Amém? Só que às vezes um líder, uma pessoa pode se ressentir e falar, como? Falou assim, mostrou assim, não. Se isso tem sido contínuo, tem que ser feito. Principalmente quando há fofoca. Amém? Glória a Deus. Então, nós conversamos sobre isso na liderança da igreja. E doa o que doer. Se alguém começar a despontar naquilo que prejudica o rebanho, vai ser chamado com amor. Porque todos nós somos falhos. Mas se não aceitar, se permanecer, vai ser chamado diante daqueles que ele tem prejudicado. Então, não reclame daquilo que você tolera. Amém? Então alguém pode dizer assim hoje, se nós não podemos confrontar de baixo para cima, então nós não podemos denunciar nem sequer na esfera pública os abusos, porque, como dizer daquilo que tem acontecido no nosso país? Mas na verdade, preste atenção, isso é um pensamento binário, é um pensamento errado, e isso deve ser bem compreendido. Você desmascarar e denunciar o erro que tem sido cometido é uma esfera onde atinge cidadãos, e a Constituição define o nosso direito de questionar quem oprime, quem invade liberdades, quem usa o Estado para usurpar. Então nós devemos trazer isso à luz de maneira certa, não como uma afronta, mas um confronto trazendo exposição, luz àquilo que tem sido usado de maneira errada para oprimir o povo. Então, repita comigo, denunciar os erros da maneira certa é uma responsabilidade cívica. Como cidadão, você tem obrigação. Porque se você não instrui, se você não mostra, se você não aponta dentro da sua família, daqui a pouco os seus filhos estão ouvindo o que os professores estão dizendo, que às vezes é muito correto, mas muitas vezes não é. E tal autoridades dizem sobre eles, e eles trazem aquilo como verdade. Eu conheço famílias assim, onde a filha, totalmente levada por um pensamento ideológico, contrário a toda a linha do que a palavra traz, e ela chegava, expunha diante dos seus pais, e seus pais ficavam
caladinhos, porque não sabiam nem o que falar. Então diga, é uma responsabilidade cívica. Então o fato é que existe uma ferida por trás de tanta alergia à autoridade. Muita gente cresceu sem pai presente, ou sem pais presentes. Muitas vezes foram criados por, desculpa a expressão, cafajestes, homens que traíam as mulheres, ou a sua mãe que traía o pai, em ambientes onde não existia o patriarcado, o pai ou a mãe, ou onde tudo era deturpado, não existia a referência correta do que é autoridade, do que não é. Então, por fim, a minha explanação não é sobre calar confrontos, mas sobre discernimento. Quem confronta, em que posição está? Com qual espírito ele fala? A Bíblia nos dá a distinção, a internet não. Então o confronto muitas vezes é importante. O confronto muitas vezes é necessário. O esposo que vê a esposa numa conduta errada e muitas vezes não confronta porque a mulher é uma mulher viril, rapidamente ele começa a ser influenciado pela sua mulher. Ou o contrário, se a mulher também não traz o esposo à luz para conversar, às vezes a influência daquele homem vai estar trazendo uma contaminação na família. Sempre com amor, sempre com respeito. Não é isso que nós falamos aqui? Mas o confronto é importante. Eli foi um homem bom, mas que não confrontou os seus. Então, dando continuidade, quando os filhos crescem sem conhecer a autoridade, eles não reconhecem o que é uma autoridade. Muitas vezes eles não sabem lidar com uma autoridade. João Crisóstomo, ele diz que Eli é o exemplo do líder que corrige com palavras, o que deveria corrigir com ações. Eli, um homem bom, que se tornou refém da sua própria mansidão. Você conhece alguém assim? Tão bom, que se tornou refém da mansidão? Quantos aqui conhecem um pai ou uma mãe, ou um tio ou uma tia, ou um parente ou um amigo, que vê os filhos fazendo tudo errado dentro de casa, mas não tem coragem de falar? Às vezes os filhos são mais velhos, mas o pai ainda é pai, a mãe ainda é mãe, e ele não chama para trazer à luz. Por mais que o filho às vezes pode não compreender bem, mas ele nem sequer fala. Eu conheço pais que orientam os filhos muitas vezes a não falar, não trazer à luz, pedir ajuda. Por quê? Não, que vergonha, como você vai falar isso para fulano de tal? E ao invés de incentivar a pedir ajuda, acaba incentivando aquela pessoa a tentar vencer tudo sozinho. E como que é difícil vencer sozinho? A vida do Evangelho é uma vida que se vive no corpo. Nós precisamos um dos outros. Então, procure aquelas pessoas que são sábias, que são modelos, que têm experiência para te instruir. Não enfrente tudo sozinho. Você que é casada, você que é casado, se está passando por algum problema no casamento, não enfrente só você e ele. Muitas vezes é o casal, mas muitas vezes você precisa de ajuda. Gente, nós precisamos um do outro. Nós precisamos ter humildade para às vezes abrir aquela ferida que está num determinado relacionamento e talvez ali nós teremos cura. Não é isso que a palavra fala? Muitas vezes quando nós confessamos ao próximo, nós recebemos cura. Sim ou não? Sim. Amém. Glória a Deus. Então, o arquétipo de Eli era o arquétipo de um homem bom que se tornou refém da sua própria mansidão. Agostinho afirma que ele amou mais a paz doméstica do que a disciplina divina. Sabe aquela pessoa que, para não criar problema, ela não fala? Talvez no seu ambiente de trabalho, talvez com seus filhos. Não vou criar uma exposição com fulano, não, porque talvez na liderança da igreja, talvez você está na liderança de um ministério, à frente do louvor, à frente de algum ministério como o GCs, ou à frente do evangelismo, ou à frente das missões, ou à frente de qualquer outra coisa. E tem alguém que está ali sob a sua liderança, e você fala assim, mas eu não vou falar isso, não deixa. Eu fui assim, por quanto tempo? E eu paguei um preço por isso. Eu fui assim, Davi, não estou falando de ninguém, Davi. Eu não chamava, não disciplinava, não trazia à luz. Muitas vezes aquilo que tinha que ter feito com ações, eu trazia somente com palavras.
Estão entendendo? Então, ele preferiu evitar conflitos do que preservar o altar. Eli ouviu tudo a respeito dos seus filhos, mas ele trouxe somente através de verbalização. Mas ele não tomou nenhuma medida. Ele sabia tratar com Deus, porque ele conversava com Deus. Ele ouvia a Deus, mas ele não sabia tratar seus filhos. Ele não sabia tratar aqueles que ele liderava. Se bem que Samuel, ele soube liderar e tratar, mas a seus filhos não. Então, Jerônimo, em suas homilias, ele diz assim, que é preocupante ternura sem verdade. Aquela pessoa que ela é tão, sabe, aquela pessoa me ajudem com palavras, aquela pessoa tão amável, sabe? Aquela pessoa que lida bem com todo mundo, se dá bem com todo mundo. Mas o problema dele está justamente em ser terno demais, mas não ter a verdade. E a palavra diz assim, que é melhor uma verdade que dói, mas que gera crescimento, cura, dita com amor, do que uma mentira, falada de forma a ludibriar uma coisa que realmente está acontecendo. Então vamos ler aqui 1 Samuel 2, versículo 1. Diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas ao que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer as sepulturas e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e é quem dá riqueza. Ele é quem humilha e Ele é quem exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se como príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos que são santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão... Eu vou ler de novo. Aqueles que se opõem ao Senhor serão... Muitas pessoas conhecem um caráter, algumas características, vamos dizer assim, algumas coisas que fazem parte do caráter do nosso Deus, que é a longanimidade. Nosso Deus é longânimo. Nosso Deus é misericordioso. A palavra fala que a misericórdia dele sobre nós se renova a cada manhã. O nosso Deus é um Deus de amor, não é, Letícia? A palavra fala que Ele nos amou primeiro. A palavra fala que Ele é um Deus paciente. Se não fosse, nenhum de nós estaríamos aqui. A palavra diz que Ele é um Deus próximo, Deus conosco, Emanuel. Ou seja, Ele veio habitar em nós através do Espírito Santo, compreende? Ao mesmo tempo, alguns se esquecem que o nosso Deus, Ele é juiz, que o nosso Deus, Ele é pai, então Ele disciplina o filho que ama. Alguns de nós se esquecem que o nosso Deus, Ele também é um Deus terrível nas batalhas. Ele é um Deus justo. E o que a palavra nos mostra aqui é que aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. E muitas vezes, vocês que também têm acesso à palavra de Deus, os próprios filhos são corrigidos de forma muito severa. Às vezes até mesmo ceifados antes do tempo que haveria de ser. Quantos aqui conhecem a história que a terra abriu e consumiram alguns homens de Deus? Quantos aqui já leram passagens onde reis foram destituídos do seu trono porque não obedeceram ao comando do Senhor? Então, quando nós damos continuidade na leitura do versículo 11 em diante, ele diz assim: então, vamos versículo 12. Os filhos de Eli
eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Os filhos de Eli, que cresceram ouvindo a palavra de Deus. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E quando a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava o caldeirão, ou a caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Depois ele continua, mas antes mesmo de queimarem gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida somente crua, ele quer também a gordurinha da picanha. A melhor parte que era destinada ao rei, a melhor parte ele queria só para si. Estão compreendendo? E então, olha que interessante. Se o homem lhe disse, deixe primeiro a gordura se queimar. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Ai, olha que interessante o que a palavra nos mostra. Que era vontade do Senhor, era vontade do Senhor que os filhos de Eli viessem a morrer. Sim ou não? Diz que era a vontade que o Senhor queria. Samuel exortou a seus filhos, mas a palavra diz assim, que era da vontade do Senhor. Vamos ler o versículo 22? Diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso ele perguntou: por que vocês estão fazendo essas coisas, filhos? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto, se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quem então vai interceder por vocês, se o pecado que tem cometido tem sido contra Deus? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Pode deixar aí, por favor, Pedro. Aí você pode dizer assim, Davi, que culpa então tinha Keila, os filhos de Eli? A palavra fala que o Senhor queria matá-los. Que culpa eles tinham, Irene? É Deus que é mau, não? O que você acha? Hã? Exato. Na realidade, é a mesma referência quando a palavra diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É porque Deus, ele já conhece o coração. Deus já conhecia as obras, Deus já conhecia as intenções. Então o Senhor permitiu que ele permanecesse na dureza do seu coração, porque, como diz a palavra, chega um momento que você é quebrantado sem que haja cura. Então, isso aqui não reflete um Senhor que é mau e injusto, não, mas reflete um Deus que já conhece o nosso coração. A palavra diz assim, que Ele sonda o nosso coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, muito obrigado, coração. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Então nós tínhamos aqui 2 filhos irrepreensíveis. As mulheres chegavam e eles se deitavam com as mulheres. Ao mesmo tempo, eles queriam a melhor parte ali das ofertas dos sacrifícios. Eram pessoas que não eram disciplináveis. Então o Senhor fez o quê? Agora a disciplina vai chegar. Amém? Compreenderam então? Não se trata de um Deus mau, mas se trata de um Deus justo. Então, o que a palavra nos ensina é que existe um tipo de arquétipo de liderança que é passiva demais para corrigir com ações, para corrigir com atitudes e corrige somente com palavras. Então, Calvino usa Eli como advertência contra o perigo de pais e líderes indulgentes. Eli pecou
por amor desordenado, amava seus filhos. Mas, de fato, isso não representa um amor conforme a palavra de Deus. A negligência de Eli pregou o seu próprio sermão. Então, quando nós olhamos para a figura de Eli, nós conseguimos entender a respeito de um homem que ensinou a Samuel, mas não ensinou aos seus próprios filhos da maneira certa. E o juízo começou dentro de casa. Todo sacerdote, todo líder, primeiro é líder dentro de casa. Campbell Morgan vê Eli como um homem velho, carregando um peso que não queria enfrentar. Ele destaca que o maior perigo de Eli foi uma espiritualidade que perdeu a urgência da santidade. Charles Spurgeon diz algo um pouco pesado. Ele diz assim que a mansidão de Eli se tornou a crueldade da sua casa. A mansidão de Eli, de um pai, se tornou a própria crueldade para sua casa. Ao pensar sobre isso, pense no seu ministério, pense na liderança que você exerce na sua empresa, ou aonde você trabalha. Pense na liderança que você exerce ministerialmente. Pense na sua liderança como pai, como mãe. Pense na sua função social. Então, quando a vara é poupada, a glória é retirada. Por isso a palavra Icabod, a glória se foi. Então Eli é um homem que perdeu a capacidade de confrontar. Nele descobrimos que a bondade sem coragem pode destruir uma geração inteira, porque a geração de Saul não se perpetuou. Sabe o que aconteceu? Houve uma guerra. E os dois filhos de Eli, e Israel perdeu a guerra para os filisteus. Só que quando ocorreu essa guerra, não vai dar tempo de nós lermos o texto, a palavra diz assim que os homens de Deus voltaram, revoltados. Como que nós, filhos de Deus, perdemos para aqueles caras? Aquele povo que adora outros deuses, entende? Wilker, eles ficaram revoltados, inconformados. E aí diz que eles falaram o seguinte: já sei, Célia, traga a arca da aliança. A arca representava o quê, John? A presença de Deus. Traga a arca agora. Quando a arca chegou, Miriam, sabe o que eles fizeram? Eles rejubilaram, eles gritaram de forma tão alta que os inimigos ouviram e temeram, Lídia. Quando a arca chegou, Clélia, eles gritaram com vivas de júbilos: a arca do Senhor está aqui. Os povos inimigos temeram e falaram assim: meu Deus, a presença do Deus dele chegou, aquele mesmo Deus que mandou a praga do Egito, que abriu o mar, engoliu o exército inimigo, agora eles chegaram, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí diz que o líder desses filisteus falou assim: aqui, força, coragem, vamos para cima deles, a gente venceu agora eles, vamos pegar esses caras, esse Deus deles aí, nós vamos dar conta disso. Eli e Finéias, os filhos de Eli, os sacerdotes que não tiveram a disciplina do pai, que tiveram uma liderança passiva, permissiva, bondosinha demais, foram para a frente da guerra. Por quê? Agora chegou a arca. E a palavra diz assim, que eles perderam cerca de 30 mil homens. 30 mil mulheres sem seu devido esposo, 30 mil famílias talvez, quantos filhos sem os seus pais, quantos pais sem os seus filhos, talvez já idosos, quanta função social sendo tirada, ceifada, por causa do pecado de uma liderança, que não tinha a disciplina, a correção. Que vergonha para o povo de Deus. Mas sabe por que isso aconteceu, Pedro?
Talvez você está se perguntando, mas como assim, né, Keila, né, Rosimar? A presença de Deus chegou e eles perderam a batalha? O povo jubilou, não foi isso, Letícia? Jubilaram de alegria, gritaram e perderam a batalha? Que Deus fraco é esse? Não. É porque na realidade eles já estavam longe de Deus e eles usaram a arca como um amuleto. Muitas vezes a gente quer fazer assim com a presença de Deus. A gente só quer buscar quando lhe é conveniente. Quando vem uma enfermidadezinha, quando o filho passa por algum problema, quando o pai enfrenta alguma situação, quando a sua empresa começa a enfrentar problemas, quando a sua vida financeira começa a incorrer em situações inesperadas, quando alguém judicialmente se levanta contra você de forma injusta, aí você quer fazer o quê? Usar a presença de Deus como um amuleto. Aí você quer buscar quando lhe é conveniente. E Deus permitiu que eles perdessem a batalha. Estamos compreendendo? Então, esse é o arquétipo de Eli. Um homem que perdeu a capacidade de confrontar. Um homem que nele descobrimos essa bondade sem coragem, que permitiu que a sua geração fosse destruída. E ela não se perpetuou, porque os seus 2 filhos morreram. A palavra diz assim, que Eli, quando recebeu a notícia da guerra, que eles tinham levado a arca, e ao mesmo tempo seus 2 filhos morreram, que ele caiu para trás, sentado e caiu para trás, e quebrou o pescoço. E a Bíblia diz assim, porque ele era pesado, e velho, e ao mesmo tempo já estava cego. Quando a palavra diz a respeito da sua cegueira, pois já era também velho, não diz somente em relação à cegueira física, mas essa cegueira física também representava uma cegueira espiritual, porque tudo estava diante dos olhos dele, mas ele não tinha o quê? A ação necessária. Ele não tinha a postura correspondente para tudo que estava diante dele. Tudo que era de pecado que seus filhos e muitos cometiam, ele simplesmente estava cego. E a palavra diz que a glória de Deus, Icabod, ela se foi. E a mesma referência a Sansão, quando a palavra fala que cortaram o cabelo de Sansão, e ao ouvir que os filisteus vinham contra eles, Sansão se levantou, com todo o vigor dele, entende, Wilker? Pensa no ofício dele de juiz, na força que ele tinha. E a palavra fala assim que ele não percebeu que a glória, que a presença de Deus não era mais com ele. Mas olha que terrível, ele não percebeu. Nós devemos ter atenção, porque apesar de sermos filhos de Deus, é fácil acontecer das circunstâncias da vida, fazer com que a gente se atenha tanto àquilo que é somente a vida material, que a gente se esqueça da vida espiritual. E de repente, a gente nem percebe que a glória de Deus, que a presença dEle é como se estivesse sendo... É como se ela estivesse se esfriando. Então, nós devemos ser disciplinadores com a Bíblia aberta. Nós não devemos somente falar ou ensinar daquilo que somente pensamos, mas nós devemos ser uma referência. E a nossa referência se chama a Bíblia Sagrada. A Bíblia não é antiquada, a palavra de Deus não é atrasada, a Bíblia não é algo que traz um ensinamento quadrado, mas ela te traz poder, ela te traz padrão, ela te traz condição de buscar a santidade, ela te torna não uma pessoa moralista, que prega mas não vive, mas ela te torna uma pessoa que vive o que prega. Então é isso que nós devemos buscar, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maior a nossa capacidade de enxergar o futuro, maior a nossa capacidade de descobrir aquilo que a palavra diz que é a função dos reis descobrir. Nós somos reis e rainhas, segundo a palavra, somos sacerdotes e somos sumos sacerdotes, como diz a própria palavra. Na mesma forma, a Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, nos foi dado poder, assim também nos foi dado autoridade. Então, para você exercer sua autoridade, você precisa de governar nas regiões celestiais. Você só faz isso quando você tem intimidade com o Espírito Santo.
A intimidade, ela te mostra o seu lugar. A intimidade, ela te traz ao posicionamento certo. A intimidade, ela te encoraja. A intimidade, ela te traz poder. A intimidade, ela te traz ousadia. A intimidade te abre os olhos espirituais. A intimidade te torna uma pessoa que onde você passa, você é radioativa. Você transmite alegria. Você deixa de ser aquela pessoa carrancuda, cara fechada, mal-humorada. Gente, se você fala que tem vida de oração e é mal-humorado, desculpa, eu não sei com qual Deus você está conversando. A palavra fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos ser mais leves, nós precisamos sorrir mais. Amém? Nós precisamos ser verdadeiramente aqueles que carregam a paz, porque a paz do Senhor Jesus, a palavra diz assim que ela ocupa tudo. A palavra diz que nós devemos estar com essa paz, que ela excede todo entendimento. Nós não conseguimos compreender de forma natural, nós conseguimos sentir e perceber quando vivemos. Por isso que quando você fala no mundo que a paz de Deus ela é incompreensível, muita gente não consegue compreender, porque não é possível explicar, tem que se viver. Amém? Então, para terminar, quero ler com vocês Provérbios 6. Provérbios 6 diz assim: olha que interessante. Vou pegar aqui do versículo 6, 20 em diante. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E a advertência da disciplina são o caminho que conduz a... Vamos lá, leiam comigo. São o caminho que conduz a vida. O mandamento do Senhor é lâmpada, a instrução é luz. E a advertência da disciplina são caminhos que conduz à vida. Eles protegerão você disso, daquilo. O que eu quero te dizer é que se você ensina somente o seu filho, com base naquilo que você acha e pensa, você corre o risco de não educá-lo nos padrões da palavra de Deus. E aí um dia seu filho pode enveredar por caminhos que você pode se perguntar, mas por quê? Eu fiz de tudo. Não, meu irmão. Se você faz de tudo sozinho, você não dá conta. É por isso que a palavra nos fala que nos foi deixado o Espírito Santo, o auxiliador, o ajudador. Você não deve fazer sozinho. O Espírito Santo, ele te conduz ao entendimento, à verdade, através da oração, através da palavra de Deus. Então nós precisamos entender o arquétipo de Eli, um profeta que era um homem bom, mas que a sua falta de posicionamento, a sua falta de ação em meio à disciplina, a sua governança, a sua liderança, prejudicou toda uma nação. Então se coloque de pé, por favor. No Antigo Testamento a palavra fala que a glória do Senhor, ela ia e vinha. Quando Moisés descia do monte, seu rosto brilhava, cheio da glória de Deus. Mas ela ia desvanecendo. A palavra fala ao mesmo tempo, como nós dissemos aqui sobre Sansão. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando conosco. Algo que os profetas desejavam. Algo de muitos dos grandes heróis da fé. E nós temos o privilégio de viver isso. Que não é mais aquela presença que vai e volta, dependendo da situação. Ele habita em nós. A única coisa que você pode fazer é se manter em santidade, buscando a intimidade com Deus. E o que pode te afastar disso é o seu inteiro envolvimento com as coisas naturais dessa vida.
é um envolvimento com aquilo que fere a santidade de Deus. Mas a presença dele não vai e volta mais. Ela habita em nós. Então, toda a terra se curva, toda a criação se dobra diante do nosso Deus. E nós devemos de igual forma nos dobrar, nos humilhar diante dele, buscar ativamente essa intimidade. Nós devemos prestar atenção na nossa liderança, dentro da nossa casa, como eu tenho procedido com a minha esposa, com o meu esposo. Será se eu tenho sido omisso? Será se eu tenho me calado quando eu devo falar? Será se eu tenho retido a repreensão na hora de repreender? Hoje, quantos pais têm ensinado os filhos de maneira tão errônea? Eu escutei uma mãe dizer assim: não, mas eu não vou dizer isso para minha filha, uma filhinha de menos de 6 anos, porque ela tem que escolher por si, coisas que não cabia escolha, mas cabia repreensão e disciplina. Teve uma vez que a gente estava numa mesa conversando, e uma menininha pequena também, não parava de gritar, gritando. E às vezes a criança faz assim. Eu, quando era pequeno, os meus pais tocando, minha mãe tocando bateria, meu pai cantando. E aí eu fui correndo na frente da igreja, eu tropiquei no microfone, bateu na boca do meu pai. A minha mãe levantou, pegou a baqueta, pegou na minha mãozinha: vamos lá fora. Aí todo mundo: não, vocês vão, eu vou comprar uma pipoquinha. Eu tomei uma surra de baqueta. Mas, olha que interessante, nesse caso que a gente estava na mesa, a menina estava falando umas coisas assim com a mãe, mas falando uma mãe, sem parar com a mãe. E a mãe estava conversando com a gente. Aí toda hora a mãe interrompia e falava: não, que é isso, filha. E a filha não parava. Criança, normal, criança. Gente, mas estava tão constante, sem parar, o tempo inteiro. Até que uma hora a mãe pode responder à filha, e a filha: mãe. Gente, eu falei assim: eu não estou acreditando nisso, gente. Eu não estou acreditando, eu não vou chamar a atenção dessa menininha, porque ela não é minha filha. E aí, depois eu falei com ela, falei assim: olha, você viu o que aconteceu ali com essa menininha? Ela te chamando o tempo inteiro. E você devia falar com ela: olha, a mamãe está conversando. Respeita o tempo da mamãe. Mamãe te deu resposta, mas agora, silêncio, mamãe está conversando. Ela falou assim: mas é porque eu não posso ficar falando assim, né? Ela é uma criança. Eu falei assim: não, justamente para ela ser uma criança, você tem que ensinar. Cabe aos pais educar, cabe ao pai instruir, cabe ao pai dar o direcionamento. Nós somos muitas vezes bússola. Então comece a pensar sobre a sua própria vida agora. Será que você tem dado o direcionamento certo dentro da sua casa, dentro da sua própria vida espiritual? Amém? Então, nós temos referências na palavra para a gente crescer. Nós temos referências para a gente se espelhar e outras para a gente não se espelhar. E olha que estamos falando de homens de Deus, de famílias do povo de Israel. Famílias que estavam à frente. Não eram aqueles que estavam lá servindo a Baal. Não. Amém? Então, nós vamos fazer um louvor agora. Eu quero que você ore ao Espírito Santo de Deus na sua intimidade e peça ao Espírito Santo para te ajudar, porque às vezes a gente não sabe fazer sozinho. Às vezes você não sabe como se conduzir, mas você tem contigo o Espírito Santo. E a vontade dele, a palavra diz, que é de nos fazer prosperar. A vontade do nosso Deus é nos fazer crescer na graça, no conhecimento, em estatura, diante de Deus, diante dos homens. A disciplina dele é para te fazer crescer, é por amor. Amém? Amém? Então, enquanto o louvor está sendo ministrado, converse com o Espírito Santo de Deus. Abra seu coração diante dele, para que ele possa te encher de alegria, direcionamento, para que ele possa te apontar onde você está errando, aonde você precisa ajustar. Ele é ajudador, ele é Deus conosco, ele é Deus presente. Aleluia. Sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória.
vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós queremos ver a tua glória, Senhor. Aleluia. Pode acender as luzes. Se você, por algum motivo, enquanto você tem orado, você tem buscado, parece que você sente uma frieza espiritual, eu quero te incentivar a não parar por aí, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes incorremos em tantas coisas, né? E às vezes a gente se distancia. Só que se você permanecer, se você persistir, aquela intimidade volta. Se você insistir um pouquinho mais, pode ser que não seja hoje, e você ore parecendo que está falando com as paredes, mas se você insistir, a palavra fala assim, que Deus não resiste a um coração quebrantado. Então não se entristeça se parece que tudo está distante, mas se alegre, porque a presença dele ainda se pode achar. Amém? Então troque a tristeza pela alegria, troque a angústia pelo entusiasmo. A presença dele se pode achar, não é, Miriam? Então, em nome de Jesus, não se sinta, Deus, mas por que parece? Não. Deus, a sua presença, ela pode ser, novamente buscada. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, Pai, Deus, que o Senhor, a cada um que está aqui, Deus, se apresente com a tua presença doce, suave, afável. Espírito Santo, que o Senhor traga paz aonde às vezes há conturbação. Nós declaramos a tua paz. Espírito Santo, a cada pai, a cada mãe, a cada irmão, a cada filho, filha, esposo, esposa, Deus, enche agora, Deus, da tua presença. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo
o rompimento de uma semente que foi plantada na sua vida. Declaro que essa semente da palavra de Deus, ela irá germinar, ela irá dar fruto, ela irá crescer. Eu declaro que a sua família será, como diz a palavra, será referência. A sua família será, toda ela, como um ribeiro, como árvore plantada junto a ribeiro, onde a água do Espírito Santo, ela permite o florescimento no tempo certo. Ela permite que você se mantenha seguro, mesmo em tempo de seca, porque as suas raízes estão profundas. Amém. Obrigado, Jesus, por essa noite. Senhor, obrigado por nos ensinar através da sua palavra. Obrigado, Pai, porque estamos crescendo no teu conhecimento. Nós declaramos que nós voltaremos para as nossas casas. Nós praticaremos a tua palavra. E nós voltaremos com testemunhos para compartilhar, para a honra e glória do seu nome, Pai. Amém. Aleluia. Obrigado.